Oi, tudo bem? Vamos para mais um estudo. Agora vamos iniciar um novo trimestre. Aliás, é o último deste ano de 2013. Que coisa incrível, né? Já está passando mais um ano. Estamos em outubro, novembro e dezembro. Nesse trimestre, estudando aqui a respeito do santuário. Vamos fazer uma oração. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos neste estudo. Abençoe para que possamos crescer na compreensão daquilo que diz respeito ao santuário e compreender a respeito do verdadeiro culto a Deus, do perdão, da redenção, da salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Nós vamos então aqui na nossa primeira lição a respeito do santuário celestial. Temos aqui então 13 lições a respeito do santuário. Creio que vai ser muito importante, muito interessante. Já estive dando uma olhada mais adiante, vi que essas lições não vão ser tão fáceis assim. Vamos ter que estudar um pouco mais, vamos ter que nos dedicar, ter que nos aprofundar, não é? Mas com calma, com paciência, vamos aprendendo, vamos distinguindo as coisas e vamos discernindo. Muito bom. Vamos lá então. Aqui diz assim no verso áureo. Já está com a sua Bíblia aberta aí? Então vamos lá, vamos ver aqui em 1 Reis 8, versículo 49. Alguns dizem 1 Reis, né? Mas é primeiro livro dos reis. Vamos lá. 8:49. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Aqui então está dizendo que o céu é o lugar da habitação de Deus, né? E lá Deus ouve os seus filhos. O foco dessa semana é o santuário, o lugar da habitação de Deus, né? Então o foco da lição dessa semana é o santuário celestial e o que Deus está fazendo ali por seus filhos, por nós. Então nós precisamos participar dessa atividade do santuário, nós precisamos querer. Querer é entregar-se, não é? O importante é isso, é importante nós querermos. Eu costumo dizer isso com frequência, quando nós fomos criados, nós não tínhamos opção de querer ou não querer. Hoje que estamos sendo recriados, nós já existimos. Naquela época, quando nós fomos criados, nós não existíamos, né? Mas hoje nós já existimos, então nós temos a faculdade de querer. Porém, o resto, tudo Deus faz. Deus tem esse poder, Ele é o Criador, Ele é capaz de fazer. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a habitação de Deus, lá onde Ele habita, não é? Na próxima semana nós vamos estudar sobre o santuário celestial também, sobre o santuário terrestre, sobre como foi antes do pecado, como foi durante o pecado, como foi depois do pecado, né? Bom, habitação de Deus no seu santuário, como é que é isso lá? É o lugar mais poderoso do universo. É o centro do poder, é de lá que se gerencia todo o universo. E se gerencia também as coisas aqui na Terra. A questão da Terra é um fragmento mínimo, do mínimo que se possa imaginar, ou talvez nem se consiga imaginar, de tão pequenininho em relação ao universo. A Terra é menor do que um grão de areia em relação ao universo, é menor que um átomo, é infinitamente pequeno. Então Deus, em seu gigantesco poder, tem a capacidade infinita de governar o universo todo. E entre tudo isso que Ele está fazendo com o universo, onde Ele governa seres perfeitos, seres que amam, seres que não caíram como nós,
Ele também está governando os seres caídos, como nós. E dentro desse planeta que não passa de um átomo, se comparado ao universo, ele se interessa pelo caso deste planeta e se interessa pelo teu caso e pelo meu caso. E conhece a mim, conhece a você, os detalhes dos problemas, das situações, das dificuldades que nós vamos enfrentando. Não é? Então, esse é o lugar mais poderoso do universo. É tão poderoso que Deus é capaz de saber o que se passa no meu pensamento, no teu pensamento, nos pensamentos de qualquer um dos seres humanos aqui da Terra, e de todos ao mesmo tempo. E isso também enquanto ao mesmo tempo Ele está a governar todo o universo. Dá para imaginar? Isso é um resumo assim um tanto complexo, não é? Mas uma coisa precisamos enfatizar nesse lugar poderoso: é o poder do amor. Isso precisa ser enfatizado realmente. Então vamos ver aqui a respeito da soberania, não é? Deus é o soberano do universo. Ele age de dois modos lá do seu trono. De um modo, com aqueles que não pecaram, que não estão aqui nesse planeta, né? Aqui todo mundo pecou. E de outro modo, com aqueles que pecaram. Com os que não pecaram, ele age sob proteção, ele protege eles, né? Ele está com eles, interage com eles, está presente com eles em todos os lugares, porque imagina, Deus é onipresente, né? E para governar o universo assim tão grande, só mesmo sendo onipresente. Senão não, tem que só ser Deus, né? Não pode ser outra coisa, tem que ser Deus mesmo, né? Só mesmo sendo Deus. E tem que ser onipresente. Como é que ele governaria um universo tão grande se não fosse onipresente? Então ele tem essa capacidade da onipresença, da onisciência, ou seja, ele tem capacidade de saber tudo o que se passa ao mesmo tempo, né? Da onipotência, ou seja, ele é infinitamente poderoso. Então ele age assim com os seres não pecadores, né? Então, como foi no Jardim do Éden antes do pecado. Assim ele continua agindo com os outros seres. E conosco ele age diferente. E esse modo de agir diferente que nós vamos estudar durante esse trimestre todo, por meio de um santuário e outras maneiras, né, que nós vamos estudando, né? O santuário aqui tem uma função especial, o lugar do perdão, o lugar onde se perdoa, onde vão os nossos pecados, mas onde também vão as nossas petições, né? E o Criador, portanto, ele tem esse poder. Ele é justo, né? Exerce justiça, ele tem a graça, nos concede a graça de modo sem que nós tenhamos que pagar, nós precisamos querer, claro, né? E ele é absolutamente verdadeiro, e isso, juntando tudo, cabe numa única palavra: amor, né? E amor é sinônimo aqui no céu de servir. Deus é o que serve a todos. Ele cria para servir. Daí ele criou os anjos para servir a ele e servir aos seres humanos. E todos servindo uns aos outros, porque quando é o ambiente do amor, é o ambiente do serviço, não é? Lembra lá do jardim, aliás, lá do tabernáculo, os levitas, eles estavam lá para servir, não é? Essa é a lógica celeste. Servir, não dominar, não mandar, e sim ajudar. Essa é a função de Deus, que ele se atribuiu. Se atribuiu porque ele é amor, não poderia nem ser diferente, não é? E como é que é a adoração no céu? Ali nós estamos vendo Jesus em pé, não é? Diante do trono, diante do Rei Deus Pai, e estamos vendo ali junto também o Espírito Santo. E quando vem um pedido nosso de perdão, por causa do arrependimento, né, que nós não queremos mais cometer esse ou aquele pecado, então Jesus intercede por esse pedido, e o Espírito Santo traduz nossas palavras errôneas, nosso coração, nosso pensamento, porque na verdade uma coisa às vezes é o que nós pensamos, o que nós sentimos, etc., e bem outra coisa diferente é o que nós falamos. Não que Deus não entenda, mas cada um tem sua função lá,
não é? Então, de repente, por exemplo, eu posso dizer, puxa, eu me arrependo de ter feito tal coisa, mas na verdade não se arrependeu coisa nenhuma. E Deus sabe isso tudo. Porque Deus não é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus é os três. É uma trindade, não é? Então, cada um tem a sua função. E Deus ama. Deus, agora me refiro à trindade, ama. Assim como os filhos amam. E tudo que Deus mais deseja é nos perdoar, né? É nos perdoar. Então não tem essa, eu tenho que fazer um culto aqui para aplacar a ira de Deus, para ver se ele fica um pouco mais manso. Não tem essa, não é assim que funciona. Ele é manso, ele está para servir. É isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos fazer ofertas ou coisas desse tipo para conseguir o favor de Deus. Não, é o contrário. Nós precisamos nos entregar a Ele porque Ele quer fazer favor a nós. Então é muito mais fácil do que, em princípio, se imagina, não é? Do que Deus está fazendo lá? Ele está observando, não é? Ele governa com justiça, não é? Ele julga retamente com justiça e no devido tempo virá a sua retribuição. Então, quando todos tiverem tido a oportunidade, todos os vivos, porque quem morreu perdeu a oportunidade enquanto estava vivo, né? Então, todos os que estão vivos, quando chegar num momento, assim, num ponto em que todos os vivos tiverem tomado uma decisão, então vem a retribuição. Aqueles que pediram perdão, que se arrependeram dos seus pecados, esses receberão a vida eterna. Com o perdão receberão a vida eterna. E aqueles que não quiseram se arrepender, bom, então vamos fazer o quê, não é? Esses, infelizmente, terão de se perder. E se perderão eternamente. A coisa é eterna. Ou a retribuição para o bem é eterno, ou a morte é eterna. E nesse santuário, Jesus então exerce o papel do sumo sacerdote, hoje do sumo sacerdote. Não é? Ele, ao mesmo tempo que está recebendo nossos pedidos de perdão e intercedendo por eles, ele também já está julgando aqueles que, enfim, já morreram, né? Então ele é o sumo sacerdote, e nós estamos como que no tempo do juízo, lá no antigo Israel, não é? No dia da expiação, não é? Então, hoje nós estamos aqui no que nós chamamos de juízo investigativo, e isso Jesus está fazendo lá. Então ele já é juiz e ao mesmo tempo também é advogado ainda, daqueles que podem ainda se arrepender, ele é advogado ainda, não é? Mas então nós estamos num tempo muito solene, muito importante, muito solene mesmo, não é? Nós precisamos adorar a Deus, precisamos nos entregar todos os dias. O grande segredo entre a vida e a morte, eu creio que dá para resumir num só: entrega, humilde entrega, né? Entrega. Entregar-nos todos os dias e durante o dia fazer a oração do socorro, quando é acometido de uma tentação, de alguma coisa na sua fraqueza da vida, etc. Tem que orar naquele instante. Pode orar só no pensamento. Se estiver no meio da rua, alguma coisa. Enfim, cada um tem suas tentações específicas. Eu tenho as minhas. Várias delas já foram vencidas, mas ainda tenho. Então, naquele momento tem que orar, porque aquele é o momento de pedir força. E você vai ver uma coisa, insisto nesse ponto, você vai ver uma coisa. Se orar, a força vem. Oxalá que todos nós nos salvemos e que estudemos bem essas lições deste trimestre. Vamos fazer a nossa oração final? Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, por favor, nos perdoa. Envia o Teu Espírito sobre nós, envia os Teus anjos para nos alertar, para nos ensinar. Envia as pessoas para nós também, os pastores, os obreiros, os que ensinam, os que dão bom testemunho. Santíssimo Deus, que nós possamos ouvir essas pessoas, entender essas lições, levar a sério e, enfim, que possamos nos arrepender e sermos perdoados e salvos para a vida eterna.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, pessoal, bom. Vamos encerrar por aqui. Até o próximo estudo. Tchau.